Um dos discursos que ajudou a eleger Jair Bolsonaro como presidente da República foi a defesa de que ele não faria, de que no governo dele não haveria loteamento de cargos em troca de apoio político. Na tentativa de se vender como candidato antissistêmico, Bolsonaro o tempo inteiro falava mal dessa prática comum na nossa nova república. Prática, aliás, de fato, muito ruim. Mas Jair Bolsonaro se vendia como um candidato antissistêmico. Mas não, eu não vou falar aqui hoje de como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ao longo do tempo, foi se rendendo ao centrão, foi se rendendo àqueles mesmos grupos políticos que ele dizia não faria acordos como outros presidentes fizeram antes dele. Meu tema hoje não é esse. Hoje eu quero falar da obsessão do atual ocupante do Palácio do Planalto em destruir diversas instituições republicanas, nomeando amigos, apoiadores, bajuladores, sem qualquer condição de cumprir a missão para as quais essas instituições republicanas foram construídas. IBAMA, ICMBio, FUNAI, INEP, a lista é uma lista quase interminável de instituições republicanas do Estado brasileiro, construídas com muito esforço, mantidas com muito esforço dos seus servidores públicos, que têm objetivo técnico, estratégico, claro, e que têm sido ocupados por pessoas que não têm a menor condição e capacidade técnica para fazer isso. A bola da vez, ou diria, a instituição da vez que corre risco seríssimo de ser destruída por causa de uma nomeação absurda, é o Arquivo Nacional. Instituição sediada no nosso município, ali próximo ao Campo de Santana, próximo, em frente ali à Casa de Deodoro, no centro da cidade, em frente à Central do Brasil. Prédio que tem lá um prédio histórico belíssimo, com um jardim interno belíssimo. Não sei se os senhores aqui já tiveram a oportunidade de visitar. E um prédio anexo que guarda importantíssimos, fundamentais, imprescindíveis, inestimáveis documentos da história brasileira. O Arquivo Nacional é a principal instituição arquivística do nosso país. E no último dia 18 foi nomeado para presidente do Arquivo Nacional o senhor Ricardo Borda d'Água. Quais são as credenciais que o senhor Ricardo Borda d'Água tem para ocupar o cargo de presidente do mais importante arquivo brasileiro? Ele foi gerente regional de segurança do Banco do Brasil, durante anos e mais anos. Foi ex-subsecretário de segurança do governador Ibanez Rocha, em Brasília. Ele é atirador esportivo. E acabou. Não há uma única menção ao currículo do senhor Ricardo Borda d'Água sobre qualquer participação em qualquer instituição que chegue perto de ser um arquivo, que tenha qualquer relação com o debate sobre guarda, acondicionamento, organização, descarte, preservação, memória, patrimônio, que esteja envolvido com documentos. Arquivo, senhoras e senhores, não é uma instituição menor, é uma instituição de uma importância muito grande para um povo, para uma sociedade que quer preservar a sua memória. A memória que, claro, está em cada um de nós, todos nós temos memória do que vivemos, do que vimos, do que ouvimos, do que nos contaram. Mas a memória que está presente nos documentos, naquilo que uma sociedade produz, intencional ou não, isso tem que estar em arquivo, tem que estar guardado, tem que estar organizado, tem que estar organizado de forma a ser acessível ao público, ao povo em geral. Eu sou historiador, pesquisei durante mais de um ano lá no Arquivo Nacional para identificarem uma série de documentos
falar da região onde ocorreu a Guerra do Contestado, em 1912. Lá estavam documentos valiosíssimos da construção da estrada de ferro, que era uma estrada de ferro federal, da ação dos militares naquele conflito. Também documentos oficiais de governadores e de presidentes da República que tratavam daquela região. Com base naqueles documentos, historiadores e sociólogos ao longo do tempo produzem conhecimento sobre nossa sociedade o tempo todo. Arquivo está diretamente relacionado ao conhecimento da história de um povo. Mas então por que o governo federal atual, o governo de Jair Bolsonaro, demonstrou esse desprezo por essa instituição? Será que é mero desconhecimento? Será que é um desprezo vindo do nada? Aqui, senhoras e senhores, me parece que tem algo ainda pior. Há uma tentativa intencional de impedir que uma determinada história da sociedade brasileira seja contada, e seja contada a partir dos documentos. A história da ditadura militar. Aqui há algo mais grave do que apenas uma nomeação inconsequente. Na minha opinião, essa nomeação é intencional. Ela vem acompanhada de um decreto que o próprio Bolsonaro editou, mudando a política de descarte de documentos no Brasil inteiro, para impedir que determinadas memórias, determinados documentos sejam preservados, para que a gente saiba no futuro o que aconteceu hoje. Mas também para impedir que o Arquivo Nacional siga na sua missão de abrir e disponibilizar os arquivos da ditadura militar brasileira. Os arquivos da ditadura militar brasileira que ali estão e que se mantiveram sob sigilo durante grande parte do tempo, estão sendo revelados. Há um projeto muito importante que agora foi paralisado, chamado Memórias Reveladas, no Arquivo Nacional. Portanto, me parece que essa também e na semana passada eu falava sobre as questões do Enem, dizendo como é que essa é uma feição deste governo autoritário. É próprio de ditaduras quererem reescrever o passado, quererem impedir que o passado, que questiona as opiniões do presente, venha à tona. É próprio de ditaduras quererem que o passado seja moldado àquilo que eles gostariam que fosse o passado, e não aquilo que ele é realmente. E é isso, um governo como esse, que se elegeu com compromisso com a mentira, que se elegeu baseado nas fake news, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a memória de um povo, não tem compromisso com aquilo que pode contradizer as suas próprias concepções. Esse elemento está no cerne daquilo que Jair Bolsonaro está fazendo com essas e outras instituições. É grave, é muito grave, quando um governante coloca as suas concepções acima dos interesses de toda a sociedade. Esse é o sentido, isso ameaça a república. Não se trata aqui de falar de uma política de esquerda, de direita, de centro, liberal ou comunista. Se trata da defesa do princípio republicano, de um princípio que está lá na Revolução Francesa, de que as leis estão acima dos governantes. E há regras que determinam qual é a capacidade técnica e a formação de um presidente, de um diretor-geral do Arquivo Nacional. E Jair Bolsonaro ignora essas regras ao nomear Ricardo Borda d'Água. Mas este governo tão autoritário, tão autocentrado, precisa ser parado. Mas não vai ser. Curiosamente, presidente Eliel do Carmo, não vai ser exatamente por causa daquilo que falava no início do meu discurso. Jair Bolsonaro hoje é um aliado dileto do Centrão. O Centrão que impede que os processos de impeachment tramitem no Congresso Nacional. Por isso, a gente segue na luta, denunciando, resistindo, para tentar evitar o pior. Mas o governo segue seu rastro de destruição e morte. Infelizmente, segue seu rastro de destruição e morte. Mas como diz o poeta, vai passar, vai passar. Cada paralelepípedo dessa cidade há de lembrar não só do tempo passado, mas do tempo presente, para a gente evitar que isso aconteça novamente. Fora Bolsonaro.